Ora, bem-vindo à edição desta semana do Think Tank. Comigo, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar. E o que é que vamos analisar esta semana? O Orçamento de Estado e o seu enquadramento. O Orçamento está aprovado, vai agora para discussão na especialidade, mas já está a merecer reparos de toda a gente. Entre portas, por parte da UTAU, Unidade Técnica de Apoio Orçamental, aquela instituição que ajuda os deputados a perceber as contas públicas, e também do Conselho de Finanças Públicas. Há pouco mais de uma semana, a Comissão Europeia lançou avisos sérios a Portugal quanto aos desvios significativos que o orçamento apresenta em matéria de execução orçamental para 2018. 3 dias depois, Jean-Claude Juncker desvalorizou os avisos. Mas a verdade é que hoje a Comissão voltou a lançar dúvidas sobre a execuibilidade do orçamento de 2018. Portanto, a questão aqui é o que é que motiva o aparecimento do orçamento para o próximo ano. Ou seja, não é o termos de orçamento, mas é os termos em que ele foi feito. E é isso que vamos analisar esta semana. Quem é que quer começar? Joaquim. Eu posso começar porque já analiso orçamentos há tantos anos que acabei por ter uma regra empírica. Antes de ver os números, é preciso sabermos quem é que colocou os números. Ou seja, um orçamento serve sempre uma orientação política. Sim. Se essa orientação política não é muito perceptível, então está bem, vale a pena analisarmos os números. Mas quando a orientação política está bem definida, os números são secundários, são meras ilustrações dessa política. Ora bom, quem é que coloca os números neste orçamento? Coloca o PS, porque é um governo minoritário que nós estamos a falar. Mas colocam os outros partidos da coligação de apoio parlamentar que, na versão geral que foi agora aprovada, mas depois também nos aditamentos, nas votações na especialidade, formam o orçamento final. Portanto, aquilo que nós temos que saber é que há uma coligação parlamentar que utiliza aquilo que é o orçamento proposto pelo PS para incluir, como na árvore de Natal, as suas prendas para os seus jovens. Mas há uma outra parte integrante desta coligação, de que nunca se fala, mas que está sempre a intervir, que é o Banco Central Europeu, as instituições europeias, e só não é a Troika porque o Fundo Monetário Internacional não se pronuncia sobre o orçamento português, mas as outras entidades pronunciam-se. O que significa que esta coligação política é ainda mais complexa do que aquilo que se chamou a geringonça, porque tem essa parte estranha de articulação de partidos incongruentes, mas depois tem uma outra parte, que é a parte externa, sem a qual a parte interna não podia subsistir. Mas isso já existia no ano passado. Isso é? Essa coligação já existia no ano passado. Mas agora é mais visível, então, porque estamos já no segundo exercício, em pleno, dessa incongruência. Ela é visível ou não é visível? Resposta. Olhemos para as entidades independentes. Porque as entidades independentes, como a UTAU ou o Conselho de Finanças Públicas, não têm a justificação que as entidades partidárias habitualmente utilizam, que é, mesmo quando os números estão errados, foi por razões políticas. Não, as entidades independentes não têm razões políticas. Têm que analisar os números e concluir. Ora, quando as entidades independentes sublinham as incongruências, é também isso que as entidades europeias sublinham quando falam do déficit estrutural. Porque uma coisa são os números conjunturais, outra coisa é o efeito desses números naquilo que são as tendências longas que vêm do passado. Pois, mas a Comissão diz hoje, por falar em déficit estrutural, diz que o saldo estrutural não se vai alterar em 2018. Ou seja, como as regras europeias obrigam a um acerto de 0,6 pontos percentuais ao ano, isto quer dizer que vamos falhar as diretrizes de Bruxelas, Jorge. O que não seria a primeira vez. Pois, mas é preocupante, como dizia a doutora Teodora Cardoso hoje no Parlamento.
Mas Por causa do eu considero que o que está a passar em Portugal é relativamente diria, estranho. Porque nós estamos a entrar em tecnicalidades orçamentais. Ou seja, estamos a entrar em coisas muito precisas, a falar em décimas, em métodos de cálculo, e no fundo, estamos no terreno que é favorável à política e eu acho que é desfavorável à cidadania, que é, parece que o orçamento tem que ter um grande escrutínio técnico para se verificar se é um bom ou mau orçamento. Onde é que eu quero chegar? Onde eu quero chegar é que o Joaquim há pouco tocou num ponto que é quem é que pôs lá os números e para que é que eles servem. O que é que este orçamento resolve o problema do país? Só para perceber, ou seja, se eu pensar que vai haver uma legislatura, que a legislatura se faz até ao fim e que há um desígnio nacional por trás do orçamento, ou de sucessivos orçamentos, a pergunta é este orçamento resolve que problema é que está a resolver? E a questão é que está a resolver, primeiro que tudo, o problema do escrutínio político que pode vir a ser colocado pela Comissão Europeia, pelo BCE e, se quisermos, pelas tais entidades independentes, mas que, no fundo, fazem um escrutínio mais técnico. Isto é relevante porquê? Porque, na prática, nós estamos a fazer exatamente o que os criadores nos obrigaram a fazer e, portanto, estamos a cumprir os mínimos olímpicos, mas tem por detrás uma coligação de forças que altera a forma como é reconstituída a receita e a despesa. Deixa-me tentar perceber. Então a Comissão Europeia diz nós não mexemos no saldo total. E estás a dizer que estamos a cumprir? Resolve o plano europeu. Não, estamos a cumprir as partes nominais, se quisermos, porque o saldo estrutural é uma... Então, mas isso não te resolve o problema do país, Jorge. Eu sei, mas o que nós estamos a dizer é que o saldo estrutural é uma medida de uma metodologia técnica complexa em que, propositadamente, querem levar o país a discutir. Eu hoje li um artigo, penso que era no Público, do economista Ricardo Cabral, em que ele tentava explicar que se calhar a Comissão Europeia, o TAU, acho que era, ou o Conselho de Finanças Públicas, estavam a ir contra os factos. E, portanto, nós temos neste momento, se quisermos, os técnicos da universidade regimentadas para discutir um assunto que, para mim, do ponto de vista de cidadania, não me interessa nada. É se o orçamento, tecnicamente, cumpre ou não os mínimos. Interessava mais saber o que é que este orçamento traz de novo para a resolução dos problemas sérios do país. Do envelhecimento, dos sistemas de saúde, dos sistemas de pensões, de uma economia mais aberta, de uma liberdade, se quisermos, de empreender maior. Portanto, um conjunto de desígnios que nós precisamos de levar a cabo para ultrapassarmos o tema que nos vai afligir nos próximos anos, que é o crescimento para pagar toda a dívida que temos atrás. Portanto, eu diria que é o fogo de artifício que se faz todos os anos, sistematicamente, há não sei quantos anos, como o Joaquim dizia. Há 50. Há 50 anos, pois, cujo resultado prático tem sido sempre, ou tem sido numa fase da vida pública, intervenções externas, o resgate. Nós temos que nos lembrar que antes do resgate, nós fizemos abaixamento de impostos e aumento dos funcionários públicos. Portanto, para nós que estamos a analisar estas coisas, torna-nos muito sempre céticos, desconfiados, porque faz-se um jogo com os números e como a informação é assimétrica, ou seja, o governo tem muito mais informação que nós, como cidadãos, temos. Claro que temos que nos centrar nos pareceres técnicos, mas o parecer técnico é de natureza técnica, não é de natureza política. Eu estou mais interessado na questão política do orçamento do que na questão técnica do orçamento. Recordando os últimos orçamentos do marcelismo, uma das perguntas, era um pouco mais novo do que agora, mas uma das perguntas que eu me colocava a mim próprio é o que é que eles querem com isto? O que é que eles querem enganar?
De facto, a resposta veio em 1974. Não estavam a enganar ninguém. Estavam-se a enganar a eles próprios porque explodiu. O último orçamento dessa época, de 73, já teve que incluir o aumento do preço do petróleo a seguir a outubro de 73, com a guerra do Yom Kippur. E, portanto, era uma corrida atrás do tempo, porque as coisas já tinham acontecido, mas o orçamento tinha que ser esticado para poder incluir uma coisa que já tinha acabado de acontecer. E desde essa altura que eu pergunto sempre quem é que o orçamento quer enganar. Ora, neste caso, voltando para o presente, este orçamento satisfaz a coligação parlamentar. É feito para manter a coligação parlamentar. Não é feito para desenvolver o país, é feito para manter a coligação parlamentar. Depois a isso acrescenta-se, bom, mas também cumprimos as regras europeias. E por isso é que eu digo, afinal, esta coligação é a coligação parlamentar com a Europa. No fundo, nós reconstituímos a Troika, só que com uma outra designação. Joaquim, então porquê é que a Comissão Europeia diz hoje que o déficit no próximo ano pode ser de 1,4% em vez de 1% que diz o Governo? E se isso se confirmar, nós voltamos ao procedimento por déficit excessivos. Mas vocês não estão preocupados com os números? Não, porque nessa altura vai-se dizer que o procedimento por déficit excessivo é acima de 3%. E não acima daquilo que se vai combinando ano a ano. Porque essa diferença entre ser 1 e ser 1,4 não interfere no critério de Maastricht, que é 3. E, portanto, há aqui uma elasticidade interpretativa. Claro que há questões adicionais que se introduziram depois dos critérios de Maastricht. Uma dessas questões é quem tem dívida excessiva está obrigado a programas especiais para o ajustamento a essa dívida excessiva. E aí é que aparece o déficit estrutural e que aparecem as condições de déficit negociado em valores muito inferiores aos 3%. Mas continua a existir a possibilidade de argumentar que abaixo de 3% é sempre possível. Bom, o ponto não é esse. O ponto é se é verdade que já sabemos que este orçamento serve para manter a coligação, ou serve para manter a árvore de Natal das prendas da coligação, a pergunta é, mas que desígnio estratégico serve este orçamento? E o único desígnio estratégico que este orçamento serve é poder-se dizer que há outra maneira de fazer a austeridade diferente da austeridade que conhecemos do passado, quando estávamos supervisionados pela Troika. Jorge, tu há bocado dizias que não estás preocupada com a parte dos números, ou seja, técnica, estás preocupada com a parte política, que é perceber se este orçamento responde àqueles que são os problemas do país. Então, mas como é que tu sabes que não responde, se não olhares? Como é que tu fazes a avaliação? Porque o orçamento, vamos lá ver... Ou seja, como é que fazes a avaliação se não olhares para os números? Se não olhar para os números é porque a avaliação é feita quando, associado aos orçamentos, ao orçamento, vem um conjunto de reformas. E o que nós... Então, mas aí já tens reformas? Não, mas o Estado hoje disse hoje não, que a grande reforma estrutural portuguesa é a baixa do IRS. Já na semana passada o Ministro da Segurança Social tinha dito que a grande reforma estrutural era a baixa do desemprego. Mas a reforma estrutural, onde eu quero chegar é o seguinte. Grande parte do orçamento, parte significativa, tem despesa rígida. Salários e pensões. Certo? Portanto, a partir do momento em que a discussão política se centra dizendo que parece que está tudo bem nas pensões e que os salários, o que há é que corrigir os erros do passado, e os erros do passado foi terem sido feitos o congelamento desses salários, nós acabamos de ter a grande explicação que não responde ao desígnio nacional, porque então o diagnóstico está mal feito. Ou seja, se nós não temos problemas com os salários dos funcionários públicos, nem problemas com as pensões, e este orçamento até cumpre o que os credores querem, a Troika quer, então está tudo bem
no reino. Portanto, não podemos ficar assustados com nada. O que nos deveria assustar é o facto de ele não querer introduzir elementos de ruptura sobre estas matérias. Isso é que é o tema. Em 2007 o déficit orçamental foi 3,1%. Ninguém ficou preocupado com os números. No ano seguinte, ou 2 anos depois, era o triplo desse valor. Mas só se ficou preocupado com os números quando veio uma crise internacional e os credores fecharam vamos lá ver, o oleoduto de crédito para Portugal. Ou seja, como é que estamos de tempo? O que nós estamos a falar é um grande escrutinador da sociedade portuguesa. Provavelmente não vai ser outra vez a Comissão Europeia, porque a Comissão Europeia ela por si só também tem um jogo político, um jogo de interesses, e portanto umas vezes aceita mais 0,4, 0,5, 0,6, dependendo um bocadinho de como estão os problemas na Europa. E portanto aí temos que perceber que vamos vivendo de acordo com os movimentos que a própria Europa vai fazendo. O grande escrutinador vai ser outra vez o mercado, que é o mercado de dizer... Pronto. Agora o que acontece? Espera aí que nós chegamos ao fim da primeira parte. Como é habitual, nós fazemos sempre um intervalo aos 15 minutos. Fique por aí, são 30 segundos apenas, já voltamos, porque isto, o que o Jorge acabou de dizer é o que eu vou questionar a seguir.